Salmo 136, versículo 1, diz assim o texto sagrado: Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repita após mim, diga assim: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, nós te louvamos neste momento, que subimos à tua casa. Eu peço a ti, ó Pai, que tu venhas abençoar nossos corações, venha abençoar nossas vidas e trazer algo especial para todos nós. Nós precisamos de uma bênção do Senhor nesta manhã, e nós queremos, sobretudo, agradecer ao Senhor por esse ano, louvar o teu santo nome. Pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, no nome de Jesus. Eu cheguei um pouco atrasado aí, IBD, comecei a orar às 7 horas, fiz um propósito de orar mais ou menos até 8h30, e me preparar para vir, mas quando eu terminei era 9h03, não teve jeito, né? Então, só justificando um pouquinho o atraso, mas estamos aqui adorando a Deus. Irmãos, o Dia de Ação de Graças é comemorado sempre nos Estados Unidos e também no Canadá, na quarta quinta-feira do mês de novembro. É um dia importantíssimo para eles. Alguns valorizam lá, alguns não, muitos valorizam nos Estados Unidos mais do que o Natal. Apesar de ser o feriado na quinta, eles emendam ali e ficam pelo menos a partir de quarta até domingo em comemoração, e eles enviam presentes uns para os outros, e lá na quarta, quinta-feira, eles têm ali uma comida muito especial para a família, ou juntam assim pequenas famílias para isso. Os norte-americanos hoje, na questão religiosa, eles estão longe do que foram em vida com Deus. Mas quando aquele país teve o seu início, especialmente pela origem do povo inglês, que na época havia uma busca mais especial da parte de Deus, aquele povo recebeu um bom princípio. E o povo entendeu que deveria agradecer a Deus, tirar especialmente um dia de gratidão a Deus. Muitas vezes a gente pede, e não está errado pedir, mas nem sempre a gente agradece a Deus a saúde, a bênção na família, a bênção profissional, a bênção nos estudos, enfim, em tudo. Nós temos muitos motivos para agradecermos ao Senhor, e precisamos fazê-lo de coração. Então, a Renovado, nós estamos já no 4º ano, no Brasil e no mundo. Nós temos o nosso dia também de ação de graça, só que em vez na quinta, nós fazemos no 4º domingo, sempre no 4º domingo de novembro. Nós seguimos a semana, porém, entendemos que o domingo seria um dia mais propício, e hoje nós faremos isso de manhã e de noite. De manhã e de noite. O meu tema vai ser o mesmo, a mensagem não, um pouco diferente nas duas mensagens, mas eu quero que nós manifestemos a Deus a nossa gratidão. Esse versículo aqui, dei graças ao Senhor. O salmista está nos induzindo a agradecer a Deus. Será que nós não temos nada para agradecer? Temos. Como temos? O ano está terminando, nós estamos vivos. O coronavírus não nos matou. A parte financeira pode ter afetado, mas não nos destruiu. E vivemos, sobrevivemos. Continuamos na casa do Senhor. Permanecemos com a salvação em Cristo, que é o principal. Nós estamos aqui para ser salvos. Muita gente fala assim, eu vivo no mundo para ser feliz. Não é verdade.
Não, pastor, a gente não vive aqui para ser feliz, não. Eu vivo aqui para conquistar um monte de coisa. Não é o alvo que Deus projetou. Eu vivo aqui para conseguir fazer tudo aquilo que eu acho bom, tudo aquilo que me satisfaz. Eu estou certo? Não, não está certo. Nós estamos passando por esse mundo rapidamente para encontrar o caminho para o céu. Entrar no caminho e andar por esse caminho e chegar no céu. Porque a vida aqui é rápida. Você começa a viver, daqui a pouco você está com 30, com 40, com 60, com 80 e assim por diante. Então a gente está aqui, podemos ser felizes, podemos fazer muita coisa boa, mas isso não é o alvo, o grande alvo da nação. O nosso alvo é Cristo. Salvação, vida eterna. Porque a outra vida não tem fim. A outra vida não acaba. A outra vida é definitiva, para o mal ou para o bem. Ou a gente vai sofrer eternamente ou vai viver bem eternamente. Então nós estamos aqui para ter Deus, e ter Deus traz felicidade, é lógico. Para ter a salvação traz aquilo que precisamos. E ter uma vida coerente conosco, com as pessoas com quem vivemos e com Deus. Nós estamos aqui para isso. Por isso que o salmista fala, dê graças ao Senhor. Precisamos agradecer ao Senhor. Em vez de murmurar, agradecer. Em vez de reclamar, agradecer. Em vez de falar um monte de coisa, agradecer. A gente tende mais a ser negativo do que positivo. E o salmista continua falando, porque Ele é bom. Um dia aquele moço rico chegou e falou, bom mestre. Ele falou, por que me chama bom? Bom é só Deus. Na verdade, o moço queria se apresentar como bom. Não há bom. Bom é só Deus. E ele completa esse versículo dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, aqui está o segredo de estarmos vivos e abençoados. Misericórdia de Deus. Se Deus olhar para nossas vidas, desde o começo, e falasse, bom, eu vou avaliar você e vou pesar se você vai ter mais coisas negativas e positivas. Se for positiva, você vai para o céu. Se for negativa, você vai para baixo. Ia ser uma loucura. A rodinha ia ficar se girando. Então é a misericórdia. Pela misericórdia, Deus nos salva, abençoa, cuida, perdoa, santifica, prepara. Misericórdia. Então nós temos todos os motivos para agradecer ao Senhor. Então vamos, nesse dia especial, ter esse momento. Com base no versículo, eu vou usar o Evangelho de João, mas eu fiz temático, porém usando João para as respostas aos versículos. Diga assim, um coração grato a Deus. Coloca a mão no teu coração. Feche os teus olhos um pouquinho. Diga assim para você mesmo, eu preciso ter um coração grato a Deus. Amém? Nós precisamos agradecer. Quando você levantar de manhã, comece agradecendo a Deus. Agradeça pela noite que teve, pelo sono, porque acordou, porque respira, porque está vivo, porque pode ter novas experiências com Deus. Agradeça a Deus. Nós precisamos ter um coração grato a Deus. E a gente poderia pegar na Bíblia centenas de versículos que nos motivaria a agradecer a Deus, que nos levaria a isso. Mas eu quero usar aqui alguns versículos de João para a gente fazer isso nesta manhã. Amém? Um coração grato a Deus. Diga assim, pelo seu amor. João 3,14 diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando o povo pecou,
serpentes abrasadoras estavam matando todo mundo. Aí Deus falou para Moisés: levanta uma serpente de metal. Colocou e falou assim: agora, pela fé, quem olhar vai escapar. E as pessoas tinham que olhar aquela serpente. E aquela serpente aponta para Jesus. Jesus não é nada de serpente, é apenas uma linguagem de figura. Mas hoje, as pessoas pecam, estão morrendo e se perdendo. Mas quando olhamos para Jesus, nós somos salvos. Olhando com um olhar direcionado àquilo que o Senhor quer que façamos. E no versículo 16 diz, o versículo mais conhecido, mais lido e mais bonito da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim: porque Deus me amou de tal maneira que enviou seu Filho único, para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, precisamos agradecer a Deus pelo seu amor. De vez em quando, eu me pego pensando, como que Jesus pôde sair do céu? Pensa bem, Jesus sempre existiu. A Bíblia, Deus é uma trindade, desde o começo. Façamos o homem, desde o começo da Bíblia. Você pregou sobre isso ontem. A Aline pregou bem aqui ontem para os jovens. Façamos o homem, trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pensa bem, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo nos céus, desde sempre e para todo sempre. Deus cria anjos com mais poder, anjo com menos poder. Entre os que tinham mais poder, tinha um que tinha um nome lindo, Lúcifer. Hoje é um palavrão. Se alguém chamar o outro de Lúcifer, pastor Rodrigo, dá briga. Mas Lúcifer é anjo de luz. Anjo de luz. Há quem interprete, teólogos, que do tamanho dele só o arcanjo Miguel. Mesmo porque nos embates, especialmente no livro de Daniel, a gente vê ali o Miguel detendo o Satanás. Aquele anjo, ele gera o pecado. A diferença do pecado do homem para o pecado... Alguém fala, por que não tem salvação para anjo que caiu e tem salvação para o homem? Satanás, Lúcifer no caso, ele gerou o pecado, ele gerou a vaidade, ele tentou ir à altura de Deus e até acima da altura do trono de Deus, e ele foi além, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a segui-lo. Não é brincadeira, não. Não menospreze o poder do maligno também. E o problema é que Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Satanás tinha, ele continua tendo, até ir para o lago de fogo. Então, ele vai gerar o pecado no coração dele, e 1/3 dos anjos vão com ele. Os anjos estavam sendo tentados? Não, eles não tinham uma tentação, eles tiveram ali uma adesão ao pecado, aderiram ao pecado. Não tem salvação. Então, Deus fez isso. Quando a Bíblia diz que Deus vai criar novos céus e nova terra, alguém pergunta, por que tem que criar novos céus e não somente nova terra? Porque os céus foram maculados também, desde aquela época. Então vai ter no mundo novos céus e nova terra. A terra também foi depois. Aí Deus resolve criar ser humano. Veja bem, quando ele criou os anjos, ele não teve a intenção de criar anjos e prová-los, não. Criou, e depois houve o embate, houve a situação. Agora, o ser humano, ele resolveu criá-los e deu liberdade ao ser humano. Livre. O ser humano nasceu
para pecar também, não foi para isso. Mas ele permitiu que Satanás tentasse. Por que ele permitiu? Ele queria que o ser humano se voltasse para ele de maneira deliberada, de coração, e ficasse com ele porque queria servi-lo. Ele não queria ninguém. Quando alguém fala, as pessoas são predestinadas para o céu, eu vou, está indo para o mundo inteiro a minha mensagem. Pastor Rodrigo, eu vou dizer, é a maior heresia que eu conheço. Presta atenção, a maior heresia que eu conheço. Deus fez exatamente o contrário. Ele criou a pessoa com liberdade. Ele só quer pessoas livres para servi-lo. A pessoa tem que querer. É óbvio que toda obra é do Espírito Santo. Ninguém consegue se converter, nada sei. Mas a pessoa tem que deixar, ou pelo menos dar lado, passo a passo, para que o Espírito Santo faça uma obra. Quando ele cria o ser humano, e coloca no jardim, cria o homem, do homem tira a mulher. A intenção dele era que fosse ali a família da terra abençoada. Mas Satanás podia e tentou. Deus sabia que iria cair, sabia que ele tinha preparado Jesus. Ele já tinha um projeto de salvar por meio de Jesus. Mas ele queria depois que essas pessoas, com uma expressão sincera da alma, se voltasse para ele, e em Cristo tivesse a redenção, e tivesse uma nova vida, e fosse preparada na terra para morar no céu. Aí que vem a questão. Nenhum homem poderia fazer isso na terra. Adão já tinha pecado. Eva já tinha pecado. Quem nasceu, pecou. Abraão foi uma pessoa especial, pecou. Você vai para Isaac, pecou. Jacó pecou. Moisés pecou. Samuel pecou. Davi pecou. Os profetas pecaram. Pedro negou a Cristo. João queria matar todo mundo que não atendeu, não quis hospedar Jesus. Paulo veio do pecado para o Senhor. Nenhum homem tinha capacidade de ser o intercessor, de ser o mediador. Então, com o pecado, o ser humano não tinha chance. Não tinha como escapar do pecado. Aí, Jesus diz, no rolo do livro está escrito de mim, envia-me a mim. O Deus Filho se propõe a vir. Pensa você, alguém resolver sair do céu. A gente está dentro da casa e valoriza tanto a nossa casa, a gente gosta da nossa casa, não é verdade? E Deus Filho lá no céu, com o Pai, com o Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele resolve vir à terra. Vir à terra para viver, a Cida ministrou algumas coisas boas que eu peguei a parte, sobre como servo. Como servo. Ele não veio aqui para ser rei. Ele está reinando hoje sobre nós e reinará definitivamente nesse mundo. Mas ele não veio aqui para ser rei, ele veio para ser servo. Veio para ser servo. Ele veio aqui, não tinha casa própria. Ele não tinha um trabalho, no começo trabalhou como padrasto, mas não tinha um trabalho rentável. Ele nunca teve empregado. Tinha seguidores, discípulos. Tudo que ele tinha, ele ganhou. A túnica que era que ele repartia, que sortearam lá entre os soldados, ele ganhou. Tudo que ele tinha, ele recebeu. Não tinha pousada certa. E ele resolve vir, meus irmãos, para sofrer o nosso sofrimento, morrer a nossa morte e nos salvar. Adão tinha perdido, Adão pecou. Jesus veio, a Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Adão é condenado, a alma que pecar morre. Jesus veio e ele vence a morte que Adão tinha vencido. Adão perdeu para Satanás, Jesus ganhou de Satanás. Adão foi expulso do paraíso, Jesus veio para nos levar de volta ao paraíso. Que coisa linda!
Que amor é esse? Como que alguém pode vir à terra para morrer em lugar de pessoas ruins, pecadoras? Como que alguém pôde suportar tamanha humilhação? Como que alguém pôde carregar uma cruz apanhando o tempo todo no trajeto? Como alguém pôde ficar pregado numa cruz 6 horas? Da 9 da manhã até 15, 6 horas. 6 horas na cruz. Como? Esse é um amor imensurável, irmãos. Não dá para medir o amor. É um amor inigualável. Tem coisa, você conhece coisa semelhante? É um amor impressionante. Nós cantamos aquele canto. Impressionante é o seu amor. Então nós temos, só isso aqui, já era o grande motivo da nossa vida, para nós sermos gratos pelo amor. Ele veio aqui. Ele ficou 33 anos aqui. Só passou situações aflitivas. Ele veio porque Ele te ama e Ele me ama. Aplaudamos Jesus de pé. Fica de pé e aplauda Jesus. Fica de pé e aplauda Jesus. Com força. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Amém. Pode assentar. O coração grato a Deus. Segundo lugar, diga assim, pela sua salvação. João 4 diz, 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, para aquela mulher Samaria, tornará a ter sede. 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diga, vida eterna. Aquela mulher estava perdida, aquela mulher tinha casado 5 vezes, ela estava com o 6º homem que não era casada, a vida dela era complicada, mas aquela mulher tinha sede, ela tinha sede da água natural que ela foi buscar, mas Jesus olhou para o coração dela e viu que ela tinha sede, muita sede, e por ela ter sede, ele parou, ele mandou todo mundo fazer compra na cidade, ele ficou ali no poço, porque ele queria salvar aquela mulher. Não era comum um homem conversar com a mulher na época, muito menos judeu com a samaritana, mas ele ficou ali para salvar aquela mulher, ele salvou aquela mulher. E aquela mulher era um protótipo da salvação de qualquer um. Se ela foi salva, qualquer um de nós pode e deve ser salvo. Então, nós precisamos ter um coração grato a Deus pela salvação. Você vê, Jesus chega para aquela mulher, em nenhum momento ele a condenou, ele a perdoou, perdão, ele leva perdão para nós. Jesus traz perdão para nós. Ele purifica aquela mulher, ele traz purificação. Ele transforma aquela mulher, ela foi buscar água, naquele tempo não tinha água encanada, a pessoa pegava o balde, ia até o poço, aí tinha lá aquele recipiente do poço, descia aquela água, depois tinha que subir, né, manualmente, aí colocava na vasilha e levava de volta para a cidade, não era tão perto. A mulher, ela ficou tão impressionada com tudo aquilo, que ela deixou o balde de água e não levou. Ela foi falar para os homens, eu encontrei alguém, esse deve ser o profeta, porque ele falou tudo o que eu tenho feito. Ela se tornou um evangelista no primeiro dia da conversão, ela saiu evangelizando, e muitos foram até Jesus e se converteram. Então veja bem, a salvação é coisa linda. O Senhor não simplesmente nos amou, Ele nos salvou. Não é que Ele te amou e veio ao mundo e viveu uma vida difícil, Ele te salvou. Um dia Ele entrou no teu coração, e você não estava com o coração aberto, você se lembra? Ele foi tocando, você não vai tocando, você fala, eu acho que não, vai tocar, a gente dá um trabalho para Deus, e vai, vamos conversar. Tem gente que demora 10 anos para se converter, tem outros que convertem rápido, como o caso da mulher, e Jesus vai fazendo aquela obra. Você se lembra da tua vida? Pensa só em você. Você se lembra o trabalho que você deu para chegar para Deus? Você se lembra tudo que você resistiu? O Zé Otávio ficou 1 mês dentro de casa brigando no quarto, não comia, eu vi teu testemunho daquela pregação. Trabalho, a vida é assim, cada um de nós aqui tem uma história. Se cada um fosse testemunhar, ficava 2 horas falando. Cada um tem resistências.
E o Espírito de Jesus vai tocando, vai chamando, coloca alguém, uma palavra, um testemunho, de maneira insistente e paciente, e vai salvando, irmãos. Quem aqui se sente salvo? Levanta a mão. Então, você sabe por que você levantou a mão? Porque o Senhor te salvou. Você não foi predestinado, não. O teu vizinho pode e deve ter tido as mesmas oportunidades, não converteu. O teu irmão, o teu parente, fazer o quê? Isso aí é individual. A pessoa tem que chegar um momento que reagir e falar, eu quero. Obviamente, quando ela fala, eu quero, hoje existe um ensinamento equivocado no mundo. A turma fala, eu quero Jesus, estou salvo, vou fazer o que eu quero da minha vida e ser feliz. Não, senhor. Essa mensagem é tudo que a Bíblia não diz. Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim, é só quem quer, não estou predestinando. Quem quiser vir, tome cada dia a sua cruz. Antes, negue-se a si mesmo. Tem que negar a vontade, o querer, os desejos pessoais, pecado, coisa que faz mal. Tome a cruz. O que é tomar a cruz? Abraçar a causa, se envolver com o Senhor, se envolver com o evangelismo, com o discipulado, discipulado com Deus, com a igreja e com outros. E siga-me. Quem quiser, siga-me. Jesus está dizendo, eu estou indo na frente. Ele estava aqui quando ele falou isso. Eu estou indo à frente. Quem me seguir, chega lá. Quem não me seguir, não tem outro caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Artigo definido masculino. Não tem outro. Eu não sou um ou mais um. Mas ele veio para salvar. Nós precisamos cada dia agradecer. Senhor, eu te agradeço pela minha salvação. E a gente se torna salvo e parece que é uma coisa que sempre existiu na nossa vida. Não é verdade, isso não existiu sempre. Isso existiu a partir do momento do novo nascimento. Nós nascemos de novo. E nascemos de novo porque Jesus veio e nos salvou. Você tem o nome no livro da vida. Satanás não pode tocar no teu nome lá. Homem algum pode fazer isso. Teu nome está lá registrado. Porque você é um cidadão da terra, com registro de nascimento aqui. E é um cidadão do céu, com registro celestial. Aplauda Jesus. Um coração grato a Deus. Diga assim, pelo seu poder. João 5, versículo 8 diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. No versículo 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar aquele dia sábado. Jesus, ele vai salvar esse homem, esse paralítico, de uma maneira linda, maravilhosa. A pessoa estava lá 38 anos deitado, sofrendo, uma situação aflitiva, ninguém podia fazer nada, mas Jesus vai curar. Jesus, ele veio, ele não trouxe simplesmente uma religião para nós, ele não trouxe uma religião, ele não trouxe mais uma opção. Jesus, além de ter vindo por amor e ter salvo as nossas vidas, ele trouxe poder. Ele veio com poder. Satanás é forte até Jesus chegar. Satanás fez coisas terríveis aqui. Se você pegar, tem gente que pensa, pastor, por que o Velho Testamento é de guerra e o Novo Testamento fala de amor? Porque o Velho Testamento só tinha morte e o Novo Testamento tem vida. Não é um contrassenso? Parece. Tem vezes que quando a pessoa converte, a gente nem manda começar a ler a Bíblia pelo Velho Testamento. A gente manda começar pelo Novo. E de vez em quando até pelo Evangelho de João. Depois ele vai lá para o Velho e vai entender. Devagar. Mas o Velho também, até Deus mandar. Vai lá e guerreia, prenda, mata. Por quê? Porque era um tempo de Satanás. Quando o homem cedeu para Satanás no jardim do Éden, ele passou a ter os seus, entre aspas, direitos. Aí ele vai jogar o Caim contra o Abel,
e vai fazer tudo aquilo. 2000 anos de existência da terra, Deus tem que mandar um dilúvio, deixar uma família só, viva. E quando a família sai da arca, o melhor da turma, que era o pai, ele fica bêbado, dá uma bola fora, 3 filhos têm reações diferentes, um acaba sendo amaldiçoado por descobrir a nudez do pai. Então, veja bem, o ser humano, sempre o Satanás atacando. Você vai ali, Davi, se tem uma pessoa, eu gosto muito de José, Daniel, do Novo Testamento, me identifico muito, mas eu gosto demais de Davi. Vocês observam que eu prego muito sobre Davi. O Davi nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu. Uma vez que ele não foi para a guerra, aí ele perdeu a guerra que ele não foi. Ele viu uma mulher que não era dele, caiu com a mulher. A mulher engravidou, ele trouxe o homem para encobrir o pecado. O homem fiel ao exército não quis deitar com a mulher. O homem volta, ele deu uma cartinha, ele deu a sentença, leva lá para o Joabe, entrega essa carta. Era a sentença de morte do homem. O Joabe, quando abriu a carta e leu, falou, meu Deus, esse cara está doido. Ele acabou de entregar para mim a sentença da própria morte. Coloca ele na frente da batalha. Colocou e foi. E o Davi, por quê? Porque Satanás agia de uma maneira forte. Ainda hoje age. Mas naquela época era sintomático. Irmãos, quando Jesus nasceu, a fúria de Herodes no nascimento de Jesus era a fúria de Satanás. Quando Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo, porque Satanás queria eliminar Jesus. Satanás sabia que o seu reino estava contado, estava destruído. Ele tenta Jesus desde o começo, e ele tenta Jesus na cruz, e ele faz os discípulos fugirem, ele deixa Jesus sozinho. Mas quando Jesus morre na cruz, é o último versículo que eu vou citar, essa morte dele na cruz, ele desce até as regiões inferiores da terra. Presta atenção nisso. Se você vai para Apocalipse 1, ele vai ver lá, ele fala, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele fala lá em Apocalipse 1, quando ele se apresenta para João, já no céu. Ele desce lá e toma. Se Satanás passou a agir com morte até ali, e ele agiu, agora não mais. O controle da vida passou a estar totalmente nas mãos do vencedor. Ele tem as chaves da morte, do inferno. Só vai para o inferno que ele deixa, só morre que ele deixa. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E ele venceu na cruz. Quando ele paga o preço na cruz, quando ele sofre na cruz, ele paga o preço, ele adquire. Aí, a partir dali, não seria mais o reino de guerra. Agora nós estamos num tempo de paz, num tempo de salvação, num tempo de bênção. E essa salvação nossa hoje aperfeiçoa quem cria no passado, como diz o autor aos Hebreus. Sem nós, as pessoas que creram no passado não seriam aperfeiçoadas. Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e há de se manifestar sobre a terra. Lá eles criam no Redentor que viria. Nós cremos no Redentor que veio. E agora, quando nós cremos nisso, nós estamos, inclusive, servindo, sendo úteis para Ele. Hoje são salvos quem cria que viria, e são salvos quem crê que veio. Isso é lindo, mas tudo isso é poder. Ele vai no tanque de Betesda, está aquele homem, 38 anos, ele falou, quer ser curado? Ele falou, ninguém me deixou descer, sou paralítico. E ele fala, levanta, toma o teu leito e anda. Poder. Aqui ele está exemplificando, eu quis pegar uma sequência de João para você entender bem. Ele está mostrando que ele veio com poder. Amém? Você está livre de Satanás por causa do poder de Jesus. Satanás não acaba com você por causa de Jesus, ele tem poder. Satanás não destrói a tua família por causa de Jesus. Satanás não leva você à bancarrota por causa de Jesus. Jesus tem poder, ele veio com poder. Quando ele subiu aos céus, 10 dias depois ele enviou o Espírito Santo com poder. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que Satanás fica ao nosso derredor. Ele atira dardos malignos às nossas mentes. Mas ele não consegue se aproximar de nós. Porque o Espírito Santo em nós é fogo.
é fogo consumidor, e Satanás não pode tocar naquele que crê. Tudo isso por causa do poder de Jesus. Você está de pé por causa do poder de Jesus. Você tem sido guardado do coronavírus por causa do poder de Jesus. Você tem sido abençoado por causa do poder de Jesus. Aplauda Jesus. Um coração grato a Deus. Diga assim, pela sua providência. Nós vemos aqui no capítulo 6, posterior, dizendo assim: então Jesus tomou os pães e, tendo agradecido, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Quanto queriam? Multidões, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E quando já estavam fartos, satisfeitos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. 5 pães e 2 peixes. Estou até lembrando aqui a mensagem do nosso encade que o pastor Guerra pregou. Foi boa aquela palavra. O que o menino tinha resolveu o problema de todo mundo. Jesus vai multiplicar aqueles pães, aqueles peixes. Irmão, está todo mundo com fome. 3 dias ali com Jesus, não tinha como comprar. Os discípulos não tinham dinheiro para comprar. O povo não tinha como, ia morrer no caminho. Eles falaram para Jesus. Mas tinha alguém lá com 5 pães e 2 peixinhos, ele resolveu o problema. Ele falou: daqui, coloca aqui dentro. Colocou aqui dentro. Ele colocou a mão sobre aquilo ali. Levantou para o céu a mão, agradeceu e falou: agora pegue e sirva a multidão. Vai servir a multidão? 5 pães vai dar para umas 10 pessoas. 2 peixes para umas 3 ou 4. Sirva a multidão. Mas, Senhor, tem 5.000 homens sentados aqui, famintos. Há 3 dias sem comer, estão comendo até pedra se passar na frente. Sirva os 5 homens. E as mulheres? Sirva as mulheres. E as crianças? Sirva as crianças. Vão pegando. Irmão, é lindo isso aqui. Tomou, tendo dado graça, distribuiu entre eles. Igualmente. Diga assim, quanto queriam? Né? Se o João tivesse lá, ele comia 10 pães. Né? Quanto queriam? Vai comendo. Aquele ali foi um cachorrão da época, pão com peixe dentro. Né? Eu não sei se pensaram. Mas era quanto queriam. Preste atenção à providência de Deus. E depois você, não sobra nada. Recolhe os pedaços aí para dar para quem vai precisar ali na frente. Olha a providência de Deus, irmão. Nós estamos vivendo uma época de sufoco, firmas aí quebrando, situações aflitivas. E nós deixamos de acreditar que o Deus da providência está aí. O Deus que com 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão, o que Ele não vai fazer com você? Será que Ele não vai multiplicar o que você tem? Será que você vai ter fome? Será que você vai passar necessidade se você crer nele? Ele é o Deus da providência. Não é verdade que Ele promete riqueza para o povo, ainda que alguns da Bíblia Ele fez ricos, com um propósito bem definido. Mas a promessa geral não é essa. Mas Ele promete suprir as nossas necessidades. Todas as nossas, Mateus 6 é claro sobre isso. Ele supre as nossas necessidades. Ele veio e Ele providencia o que precisamos, aleluia. Ele providencia o que precisamos. Ele faz milagre, traz bênção, traz cura, mas Ele supre as nossas necessidades. Ele multiplica o que temos. O que você tem? Aquela viúva tinha um pouquinho de azeite, resolveu o problema da dívida, do futuro, de tudo. Deus quer que você abra mão com um pouquinho só e deixa Ele fazer o resto. Agora, se você chega e fala, não tenho nada, e não tem jeito, você tem que ter alguma coisinha para Deus, pelo menos abertura de coração para Deus. Mas Ele é o Deus da providência, Ele providencia. Nós estamos chegando ao final do ano, temos que ser gratos. Ele tem nos dado tudo. Quem aqui viveu pior do que o ano passado? Ninguém. Felipe continua comendo churrasco todo domingo, quarta, quinta e segunda. Hã? E vai indo. Não é mesmo? Não é, Daniel? Daniel fica tomando chimarrão todo dia com a Linda. Eu tomei lá, o chimarrão deles é bom, porque são gaúchos. Gaúcho entende chimarrão. Irmãos, nós vivemos.
O mundo está caindo, nós estamos aí com as coisas providenciadas. Eu comi do mesmo jeito que eu sempre comi, só não comi muito porque a Alexandra não deixou desde o ano passado. Mas a vida é boa, a providência é de Deus. O que isso nos indica? Que Ele veio, além de deixar o céu, morrer por nós, pagar o preço, Ele providencia o que nós precisamos. Agradeça ao Senhor aplaudindo. Um coração grato a Deus. Por último, diga assim, pelo seu sacrifício. João 19, versículo 17 diz, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, na verdade a cruz era nossa, né? Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. O versículo 30, irmãos, é o versículo básico do sacrifício de Jesus. Isso aqui é até uma interpretação teológica complexa. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, repita assim, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A Bíblia diz que a alma que peca morre. Jesus não pecou, então ele não iria morrer. Aí outra pessoa faz uma interpretação teológica. Não, ele ia morrer porque ele tomou os nossos pecados. É uma interpretação. Mas eu vou adiante naquilo que eu creio. Ele só morreu porque se entregou. Ele carregava os nossos pecados. Lá é o pecado, os problemas físicos, morais e espirituais. Ele sofreu fisicamente, dores atrozes, como jamais qualquer outra pessoa sofreu. Se você furar o teu dedo, ou aqui no meio da mão, 1 segundo dói muito. 6 horas é demais. Mãos e pés. Ele sofreu moralmente, sendo zombado. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, você não é? Você não falou com o Filho de Deus? Resolva agora, sai daí. E ele sofreu espiritualmente, quando ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O seu sofrimento era tão grande, porque o peso espiritual veio sobre ele. O pecado do mundo veio sobre ele. Ele carrega ali o peso espiritual, sofrimento físico, moral, espiritual, inigualável. Inigualável. Terrível. Terrível. E ele, no final, ele rende o espírito a Deus. Ele vai se render a Deus. O sacrifício dele, voluntário, é extraordinário, irmãos. O sacrifício dele é impressionante. O sacrifício dele é chocante. Mas essas duas palavras que ele diz no meio, antes de se entregar, resume tudo. Está consumado. Desde Adão, desde o pecado de Adão e Eva, o mundo era um. Desde que o segundo Adão, Jesus, veio, e Jesus foi o único ser que passou pela terra que não era filho de Adão. Ele era filho de Deus, apesar de ter nascido de Maria, mas ele não tinha as inclinações pecaminosas do Adão. Ele não era filho de Adão. O ventre de Maria foi usado. Ele era o Deus conosco. Quando ele falou, está consumado, ele estava consumando ali tudo que eu preguei aqui de manhã. Consumando o seu amor para conosco, consumando a sua salvação para conosco, consumando ali o seu poder para conosco, a sua providência para conosco e o seu sacrifício definitivo. Você não precisa de sacrifício mais, não precisa subir uma escada de joelhos, não precisa se retalhar, não precisa fazer loucura, não precisa andar até a Aparecida do Norte, não precisa fazer nada disso. Agora, existe uma romaria que as pessoas fazem isso, não precisa fazer porque está pago, o preço está pago. Ele falou, está consumado, ele consumou a obra que fez por nós. Essa obra é definitiva. Ele nos salvou. Fique de pé e aplauda o Senhor novamente.